pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 65. Hoje, aqui comigo, pela primeira vez, senhor Joaquim Oliveira. Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com o Fernando, participando desse podcast que eu sempre ouvi e tenho a maior admiração. Obrigado pelo convite. Ô, gente, para com isso. O senhor Joaquim, se você não sabe, ele é o Oliver Jukes no Twitter, no MOL, e ele é membro do time Monarchs. Mas na frente da semana, a gente vai ter mais um podcast falando com o Breno, o capitão do time, sobre a estrutura, mas hoje o Joaquim tá aqui com a gente para falar de metagame. Cara, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouquinho de você, como é que você começou a jogar Magic, onde é que você mora. Bom, eu sou o Joaquim Oliveira, né? Oliver Jukes nas redes e no MOL. Eu tenho 32 anos. Eu conheci o pessoal do Monarchs em São Paulo. Eu estava morando em São Paulo, morei lá por 5 anos, esses últimos 5 anos, até o início desse ano. E hoje moro na Bahia. Eu sou daqui, né? Nasci em Salvador, meus pais moram em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, que é onde eu tô agora, durante a pandemia. E eu sou formado em arquitetura. Quando terminei o curso de arquitetura, já tinha alguma experiência profissional com essa área, né? Fui embora para São Paulo para tentar coisas novas. Trabalhei uns anos lá como ilustrador. E é isso, estou de volta agora na Bahia e eu jogo Magic desde, cara, eu acho que 2001. Em 2001 eu comprei um kit starter de 7ª edição que vinha com 2 decks de 40 cartas. Completamente aleatório, coisa de criança mesmo, assim, de ver na livraria, achar legal a ilustração lá e falar, pô, quero ver o que é isso aqui. E aí tava com meu pai comprou pra mim, e foi aquela coisa que eu cheguei em casa com 2 baralhinhos que eu precisava aprender a jogar seguindo lá as instruções do livretinho e ninguém queria jogar comigo. Aí minha irmã jogou comigo, minha irmã que é 3 anos mais nova que eu. E eu me lembro que era um deck era verde e branco, o outro era vermelho e azul, e era aquela coisa bem simples, né? As cartas vanilla, assim, tipo o urso cinzento 2/2 era a minha referência de criatura, e a criatura mais poderosa que existia era o Wizardrix, que é 7 mana 6/6. Sim. Vanilla, enfim. Eu jogo desde essa época, mas assim, claro que nessa época eu era uma criança, né? Aprendi a jogar, entender mais ou menos o que era Magic, e só fui de fato começar a jogar quando aqui em Vitória da Conquista, que é onde eu morava nessa época, um pessoal de uma loja, uma livraria, aleatoriamente começou a vender uns boosters de Odisseia, que era o bloco de Odisseia estava em vigor, acho que era em 2002. Aí o pessoal começou a comprar booster, assim, meio sem saber o que era, e como eu já tinha, né, lido esse manualzinho de instrução, a gente começou a disseminar, assim, se reunir, jogar, trocar carta, porque, enfim, era um recurso raríssimo alguém ter carta nova. Aqui em Conquista ninguém... Enfim, era quando viajava que comprava, né? E eu fui morar em Salvador em 2005, quando eu fui fazer o 3º ano para fazer vestibular. E aí nessa época eu tinha uns amigos já que eu tinha conhecido pela internet, pelo Mirk, e passei a jogar. E aí foi 2005, 2006 eu comecei a jogar Standard. Eu joguei uma época Standard durante o bloco de Odisseia, eu jogava com o G-Madness, foi o meu primeiro deck competitivo. E depois fui migrando pro Extended, quando saiu, acho que entre Kamigawa e Ravnica, eu saí parei de acompanhar o Standard, fui pro Extended, porque eu já tinha uma pool de cartas, né, do que eu vinha jogando do Standard até ali. E passei um tempo jogando Extended na loja que tinha em Salvador, que era Arcana, e tinha um pessoal lá bem bacana, que até hoje eu sou bem amigo deles. E gente que jogava Magic muito bem, assim, por exemplo, o Robson Silveira, que é um grande amigo meu, que já jogou o Pro Tour, já foi pro Mundial e tal, um jogador da porra, que hoje em dia tá até mais light no Magic, assim, né? Não joga muito. Mas, assim, o pessoal que jogava sério e jogava com deck competitivo, jogava Extended na época lá do Psicatog, quando entrou em Rodin com o Cetro e Zóclano, Era lindo. Era lindo. E aí eu tava sempre na loja, todo sábado tinha torneio Extended, tava sempre fazendo top 4, então era aquela coisa que o Magic se pagava, sabe? Você não precisava ficar investindo dinheiro pra atualizar o deck. E foi quando Ravnica entrou em vigor, eu acho, que aí começaram a entrar aquelas Shock Lands, né? As Dual Lands que dão dano quando entram. Uhum. Que a coisa começou a ficar um pouco cara demais para você se manter em dia, mesmo no Extended, para justificar uma coisa que era só um hobby, que apesar de o pessoal ter, né, jogar sério e ser competitivo,
Era só um hobby, a gente não ia jogar. Eu não viajava para jogar GP, eu não tinha grandes aspirações com o Magic, era só mesmo aquela coisa de se divertir, mas foi ficando caro demais, mesmo para quem tava fazendo resultado e ganhando sempre booster, sabe? E aí foi mais ou menos por aí, acho que fim de 2006, que eu parei com o Magic por isso, assim, por uma questão de custo e de tempo também, porque eu entrei na faculdade de arquitetura, era muito tempo dedicado aos trabalhos da faculdade e tal. E aí eu passei uns bons 8 anos assim, sem jogar Magic e só fui voltar quando comecei a ouvir falar do Pauper. Que aí foi meu retorno e até hoje eu tô. Essa tua história eu consegui me identificar com os 200 pontos dela, porque eu também tô mais aqui pra cima, o Joaquim tá na Bahia, eu tô no Maranhão. Então a gente também tinha dificuldade de ter carta, a gente também tinha dificuldade de conseguir o Magic aqui no começo. E isso que você falou de pegar o manualzinho e começar a aprender a jogar, foi algo muito parecido com o que eu passei também. Porque quando eu vi sobre Magic do Madragão Brasil, comecei a comprar booster e foda-se, é isso. Não sei, não tem internet, não tem nada, não sei como vou jogar. Eu não entendo como é que nós, crianças dos anos 90, sobrevivemos aos brinquedos, cara. Porque quem nunca jogou Wing Eleven todo em japonês, perceba que eu nem falei Winning Eleven, eu falei Wing Eleven. Quem nunca jogou essa porra em japonês descobrindo o menu, saca? Tipo, não consigo imaginar isso hoje. Se virava na medida do impossível, né? Porque fazia umas coisas que ninguém entende como. E a questão que você falou do Extended, do T2, cara, exatamente o que rolava por aqui também, porque eu joguei o T2 de Odisseia, só que em vez de jogar de G-Medias, eu jogava de Piscatog. E aí o Piscatog caiu pro Extended, eu comprei uma porrada de carta um pouco mais antiga, que hoje em dia vale milhões de reais. Tipo, intuição, saca? E tinha investido, as Fatland não eram tão caras, porque, que nem você falou, não tinha Shockland. Então, a Fatland pegava uma ilha, saca? Tipo, era muito menos OP do que é hoje. E eu parei quando começou a ficar caro também, porque ia ter rotação da Extended. E eu ia perder muita coisa. E eu falei assim, cara, não vale a pena eu investir tanto pra ficar ganhando booster na lojinha, saca? E na época tinha 2 campeonatos pro final de semana que tinha 2 lojas. E então, se você conseguisse fazer top 4, top 8 nos 2, você conseguia ganhar uma premiaçãozinha e dava pro Magic se manter tranquilo. Inclusive, o dinheiro que o Fernando, adolescente, lá de 16 anos, usava pra ir no cinema, pra ir no McDonald's, vinha praticamente do Magic, porque eu pegava carta, vendia carta e tudo mais, então era meio que o Magic me, entre aspas, com 30 quilos de aspas, me sustentava, saca? Então, tinha esse porém, né? Acho que sobre a história do Magic foi isso. Quando eu voltei a jogar, foi quando eu ouvi falar do Pauper e eu pensei, pô, peraí, o G-Madness é basicamente inteiro feito de cartas comuns. Eu vou tentar montar esse deck nesse formato aqui que só vai carta comum. E aí eu fui juntando minha pool de cartas, voltando a olhar para o que estava rolando no Magic, que tinha muito tempo que eu estava desatualizado. E aí foi na época que lançou Innistrad, que eu tava voltando a colecionar bem lentamente, assim, pra tentar montar esse UG Madness, tentar fazer ele ser viável todo comum. Aí eu vi o Devil of Secrets, fiquei apaixonado. E quando eu voltei de fato a jogar foi quando saiu Khans of Tarkir, que eu lembro que foi o set que tinha Hooting Mandrill e Treasure Cruise no mesmo set, 2 cartas absurdas com Delve. E aí eu falei, tem essas cartas com Delve, tem o Devil of Secrets, meu UG Madness vai dançar, eu vou fazer um UG Tempo aqui baseado em jogar tudo no cemitério para poder castar esses spells caras que usam Delve. Aí eu me apaixonei e voltei a jogar, e aí desde então eu tô jogando Pauper. Engraçado que você falou de UG Madness algumas vezes aqui, e agora que eu fui ligar os pontos, que eu acho que o primeiro campeonato assim que você ganhou da Cards Helm, do circuito independente, foi de RG Madness, não foi? Foi isso mesmo. Fiz um 6-0 de RG Madness, surpreendeu todo mundo, até a mim mesmo, porque tinha uma cara que eu não jogava com esse deck, resolvi do nada, vou jogar com ele aqui pra brincar, e deu bom. Cara, é o Joaquim de 32 anos dando um high five no Joaquim de 15, é isso aí, Madness for Life. Total. Foi muito legal, esse deck é muito divertido. Antes da gente começar a falar do metagame, tem uns recadinhos rápidos. O Heavy Meta tá no Padrim, padrim.com.br/Heavy Meta Podcast. Hoje é o dia que você consegue comprar uma coxinha para esse seu podcast preferido. Os links estão na descrição, assim como os links dos parceiros, assim como todos os links do Joaquim estão na descrição também. Os links do time dos Monarchs vão estar na descrição desses 2 podcasts. E é isso, eu aconselho que você dê uma olhada lá, toda a descrição tem os links.
as playlists e tudo mais. E sem mais delongas, bora falar de Pauper Challenge. Teve Pauper Challenge no sábado e teve Pauper Challenge no domingo. Eu vou fazer a leitura rápida do meta. O primeiro lugar foi o Sunpop jogando de Fogtron. Em segundo lugar a gente teve outro Fogtron. Em terceiro lugar o Top Grinder com os 7 fadas dele, é o cara que não larga esse deck. Em quarto lugar a gente teve um Elfos. Em quinto lugar o senhor Gustavo Parra Reptilian de Hexproof. Auras Hexproof. Em sexto lugar a gente teve um Boros Bully. Em sétimo lugar um Dimir Fadas. Em oitavo lugar, o Bruno Pessoa, parabéns, senhor Bruno, jogando de Stomp. Os decks mais jogados foram o Fogtron com 7 cópias, e empatado em segundo lugar foram o Dimir Fadas e o Affinity com 6 cópias em um total de 49 players. Senhor Joaquim Oliveira, o que você achou do metagame do Pauper Challenge do sábado? Acho que foi bem semelhante, né, ao que a gente vem observando. Assim, em relação às listas do top 8, as coisas que eu observei mais assim, foram que os Trons parecem estar... Na verdade, isso tanto no sábado quanto no domingo, né? A gente vai ver depois. Os Trons parecem estar mais tunados para ganhar da Mirror, né? A gente está vendo bastante Pyroblast ou Red Blast de main. Tem uma coisa engraçada acontecendo que eu coloquei nas minhas notas aqui, que é o seguinte, os Trons agora estão jogando com 7 bichos só. A maioria, né? Sim. Tipo, 4 Muldrifter, 3 barreiros, ou então 4 Muldrifter, 2 barreiras e um Stonehorn só. E um termo que eu acho muito engraçado para descrever decks ou cartas ou listas é elegante, e eu acho isso extremamente elegante no Tron quando ele joga com poucos bichos, porque fica uma lista mais parece mais civilizado, sabe? Tipo o Tron que usa o mínimo de criatura possível porque o negócio dele é castar as spells dele. Sim. Enfim, as listas do Tron parecem estar bem funcionais, né, para derrotar o Tron. E no caso do Sunpop, que ficou em primeiro lugar, ele usa 2 Fire Ice de main, e isso parece estar bem voltado para combater o meta que está recheadíssimo de UB fadas, né? Esse deck está cada vez mais popular nessa temporada. Antes da gente falar um pouquinho mais das listas, eu acho as surpresas foram o Boros Bully, que é um deck que estava relativamente sumido, e a gente vai falar ainda mais dele nesse podcast, mas o Boros Bully aparecer e em sexto lugar foi bem legal. A gente mostra que nem só de Boros Monarca vive o homem. E o Auras, cara. O Auras é um deck que também tava meio sumido. Quando a galera começa a vacilar, começa a abrir espaço no side, tirando destruição de encantamento, o Auras aparece por aí. E o Gustavo também fazendo ótimos resultados. Agora, isso que você tava falando das listas do Tron, cara, todas elas estão com umas tecnologias super interessantes. E essa do Sunpop, pra mim, ele acertou assim na mosca pra jogar esse challenge. Porque o cara, além dos Fire Ice pra jogar contra as fadas, que é uma carta sensacional, faz 2/1 na maioria das vezes e, assim, mesmo sem falar de fada, ela mata ninja, que é uma carta que também carrega o jogo sozinha. Ele tá jogando com a lesma de sideboard, cara, pra jogar com a Mirror. Sim, é excelente esse bicho. O Mornwelk, né, que é o Escargot lá, que faz o oponente descartar, que tem Evoke. Exatamente. É uma carta que apareceu há algum tempo, foi trazida à luz do Pauper, saindo das caixas de sapato pela essa galera do time do Sunpop, que é o Golden Pigs, lá o time italiano dos tronzeiros. E a gente consegue ver que tanto no sábado quanto no domingo foi uma carta que apareceu bastante. O Caracol Lúgubre. E por ter incluído os Fire Ice, o Sunpop também não tá jogando com a Braid de main deck. É uma carta que a gente tava vendo bastante. E nesses últimos final de semana deu uma sumidinha, né? Sim. Parece ter sido um metacall bem funcional mesmo, assim. Fire Ice é uma carta que eu particularmente amo. Eu costumo dizer que é a minha carta favorita do Magic. Porque essa flexibilidade que ela tem é incrível, né? Essa possibilidade de um lado dar um 2/1 e o outro lado meio que ciclar. Então ela nunca é uma carta perdida no seu deck. Sim. E como no Pauper a gente tem, né, o Tron jogando com lands que viram para adicionar 2 ou 3 manas e tem muita bounce land também, às vezes é bem útil como uma tempo play você usar o Ice para ciclar quando você percebe que vai ser uma match morta, tipo contra Tron ou contra Familiars, o lado Fire Ice é bem morto, né? Então você cicla ela num momento estratégico, pode ser bem uma ótima jogada. Já estive do outro lado desse Fire Ice do senhor Joaquim também. Sei como é que é. Tem a lista do Top Grinder, que ficou em terceiro lugar de Zet Fadas. A gente tá vendo uma tendência de alguns jogadores jogarem de Zet Monarca, né? Porque o Monarca Vermelho foi recentemente liberado no mall. O Crow Hunter Hireling,
que ele é uma grande bosta, mas ele é um monarca. Então, mesmo numa carta ruim, é uma mecânica absurda. E a galera tem substituído o Frantic Inventory pelo Crawl Hunter Hireling pra jogar de card advantage, mas o Top Grinder ainda tá indo com o Frantic Inventory. Você chegou a testar alguma das listas? Sabe como é que tá funcionando? Eu sou jogador de UR Scred, né? Ele é meio que o meu deck principal do formato há muito tempo, assim. Então, eu me habituei muitíssimo a jogar com essa versão do deck que usava AK, né? Agora tá usando Frantic Inventory, que é essa estratégia de você tentar passar sempre com 2 manas em pé para ter aquela coringa de ou fazer uma Spellstutter para anular alguma coisa, e se não fizer nada, você tem sua cantrip de 2 mana que vai virando uma card advantage spell, né? Então, pra mim, assim, na minha cabeça, quando entrou o Hireling, que é um bicho de 5 manas, 4, ele é todo um brutamonte, isso tem nada a ver com o deck. Eu fiquei muito com o pé atrás. Eu continuo jogando com o Frantic Inventory, não adotei o Monarca Vermelho, mas uma coisa que eu já fiz com o Arriscred foi splashar o preto com um Pântano só no main deck para ter 2 cópias de Thorn no lugar das Frantic Inventory para testar, porque uma coisa que o deck vem sofrendo bastante depois que o UB começou a vigorar é que ele ainda tem bastante trabalho para manter paridade de carta com o Tron, né? Apesar do Frantic Inventory ser uma ótima engine de card advantage, às vezes ele não vem, às vezes ele vai dar metade do seu deck para baixo e você vai passar metade do jogo sem ver uma cópia. Então, achar um Monarca e fazer um Monarca garante esse draw a mais todo turno, que pode ser muito bom, mas mesmo o Monarca preto, que eu acho que tem mais a ver com esse deck do que o vermelho, eu não gostei muito. Então, eu sei que é uma vertente aí que vai pegar vapor, já tá pegando vapor, já apareceu em lista de 5-0 e no challenge do domingo também, eu acho, né? Mas eu continuo tendo essa sensação de que é um bicho que não tem a ver com o deck, não tem a ver com o plano do deck, que pra mim esse plano do deck é muito ajustadinho, né? De manter sua mana em pé pra fazer suas Frantic Inventory no passe e tal, eu acho mais elegante, voltando à palavra elegante. Eu tava pensando exatamente nesse adjetivo, cara, porque o R, ele é um deck, novamente, super elegante, sabe? Ele é todo ajustadinho e de repente tem um trambolhão que nem o Monarca Vermelho, parece totalmente desencontrado, cara. E você tem que se tapar, né? É uma coisa que você faz no seu turno, e é um bicho 4/4 que só pode bater se o oponente tiver roubado o Monarca. Parece realmente um trambolho esse bicho. Eu ainda preciso testar pra sentir de fato, mas eu tenho muitos pés atrás com ele. Eu sei que tem jogadores de grande renome na comunidade utilizando o Monarca Vermelho e tendo resultados, inclusive o Carves e o Igor Coelho, mas fica ainda aquele espaço que a gente tem que dar pro tempo decidir se é uma novidade que tá pegando as pessoas desprevenidas, como foi, sei lá, o deck de reciclar, ou se é uma coisa que é realmente boa e realmente vai fazer diferença, mesmo quando todo mundo souber jogar contra ele, saca? Sim. Você falou sobre, né, o fato de, apesar de ser um bicho todo trambolhudo e 5 manas e ser horrível, ainda funciona, porque o Monarchs é muito forte. Eu tava no fim da semana passada, eu entrei numa live do Alessandro Moretti, né, que é o Adepto Terra do Golden Pigs, e a gente trocou uma ideia rápida sobre esse Monarca. Ele acabou entrando numa rant sobre o Monarca de forma geral, que ele acha que faz muito mal pro formato, e que é horrível, e que é desagradável de jogar contra, e que não pertence a uma carta comum essa habilidade de comprar uma carta a mais por turno. E aí entrou na live lá numa deliberação coletiva sobre o que poderia acontecer com o Monarca, a mecânica do Monarca, para poder se tornar mais justo pro formato. E eu acho que eu partilho um pouco desse ponto de vista dele, porque quando o Monarca resolve, ele muda completamente a dinâmica do jogo, né? Sim. Ele cria uma urgência em quem tá do outro lado de, ok, eu preciso fazer alguma coisa agora. Acabou o plano de jogo, você tem que ter outro plano. Exatamente. Quando eu voltei a jogar Pauper, quando eu voltei a jogar Magic e comecei no Pauper, é uma das coisas que eu tive que aprender, né? E é uma coisa que a gente ensina pra todo mundo que chega... o cara vem do Modern, a gente tem que explicar o que é o Monarca, né? Como é que funciona a monarquia no Pauper. E eu era pistolado demais com o Monarca. Na minha cabeça não fazia sentido. Hoje, não sei se eu me acostumei ou se eu comecei a entender que é necessário, porque o Pauper é um formato que não tem Planinauta, não tem Global, não tem... Então, a carta que consegue, entre aspas, definir o jogo sozinha é o Monarca. Então, qualquer um, até o Trambolho Vermelho, você consegue proteger ele por uns 2 turnos, proteger seu Monarca por uns 2 turnos.
você consegue virar o jogo. É a mesma coisa de um Planinauta que consegue usar as habilidades dele uns 2 turnos aí sem ser impedido, vai acabar ultando e virar a partida completamente. Só que a gente joga muito nos fundamentos, né? Então, o fundamento de card advantage que o Monarca traz é o que acaba dando valor para as nossas cartinhas comuns. E aí eu fico naquela, cara, eu não acho justo, saca? Eu não acho incrível. Cara, Monarca é uma coisa muito massa. Mas eu não gostaria que fosse embora, porque também acho que é uma das coisas que deixa o Pauper único. E é uma layer de dificuldade, uma layer de compreensão que o jogador precisa ter, caso ele queira ir bem nesse formato, entender o Monarca, entender o momento de botar o Monarca. Várias vezes eu tô jogando e eu penso assim, ok, esse aqui é o Monarca que ou eu vou perder ou eu vou ganhar a partida. Aí joga o Monarca, o cara, sei lá, tenta responder, tem um counter, tenta responder, tem mais um counter, aí a terceira resposta, beleza, ele ganhou então. Matou o Monarca, vai conseguir passar por cima, e é isso. É verdade, verdade. Você tem razão que é uma coisa bem inerente ao Pauper, né? Apesar de ele aparecer de vez em quando naquele outro Monarca branco que é melhor, que é o Palace Jailer, né? No Legacy. No Pauper é onde ele é uma mecânica que tá na frente, assim, né? Que aparece e que tem bem a cara do formato mesmo. E ainda mais, se eventualmente tirassem os Monarcas do Pauper, aí ia ter que chacoalhar o formato como um todo, né? Porque, que nem você falou mais cedo, baixar o Monarca é uma coisa que consegue te deixar pau a pau de caixa de vantagem com o Tron, né? E se tirar o Monarca aí, fudeu, cara. E o Monarca tem essa coisa de alto risco, alta recompensa, né? Que eu acho que é a principal diferença estratégica entre o B-Fadas e o R-Fadas, por exemplo, pelo menos nessa build, né? Se o R-Fadas se mantém nessa build aí do Top Grinder que a gente continua vendo, que é um deck que tende a jogar mais pra trás pra segurar o jogo e fazer card advantage pra depois dar uma virada e controlar totalmente. Que é diferente do UB, que cria, numa virada de turno, ele cria um momento estratégico, né, uma situação de tempo para resolver um Monarca e tentar sustentar o jogo nisso. Então, se ele consegue segurar isso, proteger esse Monarca e voltar para o turno dele, ele provavelmente vai ganhar o jogo. Mas se ele perde essa condição, vai ser uma corrida montanha acima, né, para tentar não perder. Então, esse fator alto risco, alta recompensa, o R não tem. E essa mudança de estratégia, por exemplo, é o que até hoje me fez não migrar para o B, embora eu ache que ele faça muito mais sentido no metagame, porque ele tem remoções que lidam muito melhor com o meta, de maneira geral, né? Eu continuo achando que não vai muito em linha com o que é a ideia do deck, na forma como eu acho que ele funciona melhor, né? Mas, enfim, esse fator risco-recompensa é o que faz o deck ser tão bom, né? E aí a gente teve o Pauper Challenge do domingo, que apesar de ser jogador de Tron, eu não gosto de ver um top 8 assim, vou fazer a leitura para vocês. O primeiro lugar, superando todas as adversidades do universo, foi um Boros Bully, do Lane. O segundo lugar a gente teve um Fogtron, terceiro lugar Fogtron, quarto lugar Fogtron, quinto lugar um Jeskai Ephemerate, em sexto lugar um Monarch Tron, em sétimo lugar um Dimir Fadas e em oitavo lugar um Hexproof. Os decks mais jogados foram o Dimir Fadas com 13 cópias, o Stomp com 7 cópias e o Fogtron com 6, empatado com o Boros Monarca também com 6. Em um total de 66 jogadores. Cara, metagamezinho feio esse, né? Pô, pois é, velho. 13 UB Fadas e esse top 4 aí com 3 Fogtron, dureza. É complicado mesmo. É uma coisa que eu sempre comento isso, às vezes a gente vê um top 8 com, sei lá, 3 Boros Monarca, um top 8 com 3 UB Fada, mas quando a gente vê 3 Trons, eu pessoalmente fico até amargurado, né? Porque eu sei que vai vir os ancinhos e as tochas de todo mundo gritando. Eu fico até com medo. Não, Tron, não faz top 8 não, cara, porra. Segura a onda aí, cara. Mas o herói do dia foi o Lane, que conseguiu chegar no topo com um Boros Bully, né? Achei muito legal isso. A lista dele, inclusive muito parecida a lista com o do Ocean Soul 192, que foi o sexto lugar do sábado. Quase idêntica, mas achei... Assim, dá pra ver, você olha pra lista dele, você percebe que o deck dele tava muito bem construído, porque sabia que ia enfrentar Tron no topo, né? Sim. Ele tem 6 efeitos de Red Elemental Blast no side, 4 Pyroblast, mais 2 Red Elemental Blast, 3 Molten Rain,
e um Shenanigans, então o cara tá preparado ali pra atacar o Tron de múltiplos ângulos, porque anular mágicas chaves, 2, Molten Rain pra tirar o terreno na hora certa, que não é exatamente a melhor estratégia, mas no momento certo pode ser muito forte, e Shenanigans pra quebrar as pedras e deixar o Tron sem mana colorida, né? Sim. Então o cara tava com um sangue no olho ali pra tirar o Tron da frente. Cara, é um sideboard que veio muito forte mesmo. E que nem você falou, o segredo, na minha opinião, é atacar de vários ângulos. Então, beleza, o Multi-Rain, destruição de terrenos, no vácuo, não vai fazer nada, saca? Tipo, eu vou destruir o terreno do Tron e ele vai ter um Flicker, ele vai ter um Crop Rotation, ele vai voltar com Pulse of Murasa. Cara, mas quando você destrói o terreno e o cara tá preocupado com o Seeker te batendo, ganhando o Prowess com a Molten Rain, e aí você vai dar um Flicker e o cara tá com uma das 6 Pyroblast na mão, é complicado, saca? Tipo, tem muita coisinha pro Tron lidar. E você vê que esse é um deck bem agressivo, né? Um deck bem de combate, e o Tron, como a gente estava falando sobre o challenge do sábado, tem meio que se moldado para se tornar essa versão mais elegante, de novo, entre aspas, que tem menos bichos, menos rinocerontes no main, né? Apesar de ter bastante Moment's Peace. O deck consegue pressionar bastante essa build do Tron, que está menos equipada no main para lidar com o combate. Né? É verdade. Inclusive porque o Boros Bully, que a gente sabe que consegue ser muito agressivo por causa dos rallies, de repente, cara, 16 de dano e você nem sabe o que aconteceu. Tava meio sumido, então é mais eficiente de fato você jogar com uma versão sem tantas criaturas, com mais controle, para jogar contra o Boros Monarca, outros decks estavam aparecendo. Mas agora acho que as pessoas vão ter que repensar um pouquinho de novo, né? Aí tem a versão do Tron, que na verdade eu queria falar que ficou em terceiro lugar, a do Ryzen. Cara, tá uma versão super toolbox, ele tem tipo uma cópia de praticamente tudo, né? Fora Ephemerate, Impulso, Moment's Peace, Mystical Tines é uma cópia de tudo. E as criaturas, né? As 7 criaturas. Inclusive eu tinha deixado guardadinho aqui nas minhas notas para falar dessa build dele, que eu gostei muito também, por ser bem toolbox, com a Braid, Cast Down, Reaping the Graves. Reaping the Graves, inclusive, que é uma carta que também demonstra o deck preparado para jogar contra outros Trons, né? Porque é uma forma que você tem, além do Pulse of Murasa, de voltar seus bichos do Grave. Suffocating Fumes também para jogar contra fadas. E outra coisa legal que eu achei é que ele usa um Forbidden Alchemy no main deck, né? Que é meio que o quinto impulso, uma forma também de encontrar essas one-off que fazem a toolbox dele. E que eu acho muito, muito potente o Alchemy no Tron, porque eu joguei pouco com Tron, né? Eu não sou jogador de Tron, mas joguei um pouco para sentir o deck, e uma coisa que eu senti falta quando eu joguei foi nessa build com 4 impulso e tal, Crop Rotation, é que às vezes eu tinha um Pulse of Murasa que me salvaria contra um agro no early game, assim, mas eu não tinha o que pegar do meu cemitério. E aí eu ficava, se eu tivesse pelo menos um Alchemy pra fazer o Alchemy e deixar cair alguma coisa que eu possa pegar, aí eu acho legal ver o Alchemy voltando pro deck. Eu acho legal também. E nesses metas de anulação, Igor Coelho sempre falava isso, que é uma carta que te dá a epítome do Card Advantage, é você dar o Teachings pra Forbidden Alchemy, saca? Porque são várias cartas com flashback, o cara tem que lidar, agora em vez de com uma cópia, tem que lidar com 20 cópias de tudo que você tem na mão, então... Você acabou de jogar 3 cartas a mais na sua mão, jogando elas no cemitério, né? Porque você tem aquele flashback ali pra achar a carta certa na hora certa. Exatamente. De sideboard ele tá jogando com o Caracol também. Caracolzinho é um saco de conseguir no papel. Encomendei 4, assim, não é difícil, mas pegar uma loja que tem os 4 caracóis e mais alguma coisa que você quer pra compensar o frete é difícil. Eu consegui essa graça, tá chegando os caracóis. Bom que eles voltaram a jogar agora. Ele usa também um Scattershot no side, né? Que é uma carta que eu acho ótima no Tron também. Tem vários usos possíveis pra ela. 3 manas instante, duas quaisquer uma vermelha, e dá 1 de dano na criatura alvo com Storm. Então às vezes você consegue limpar uma mesa. Uma carta muito boa contra fadas, uma carta muito boa contra Boros. Enfim, bem potente essa cartinha também. E é uma deck bem clássica do Ryzen, na verdade, né? Ele usa quase sempre no Tron dele. Verdade. A gente viu um tempo, inclusive, jogando de main deck, cara. No Scattershot. O Tron do Milovo, que tava em 4º lugar, e o Milovo tá numa trajetória excelente. Ele tá jogando o fino do fino.
tá com algumas mudanças também. Ele tá jogando com Fire Prophecy de sideboard, é uma carta que quando foi lançada em Core a galera comentou dela, que era boa e tal, mas nunca achou um lar. Não sei se é esse, sinceramente, eu acho que tem opções melhores, mas é interessante ver ele testando a carta aí também. É uma carta que quando saiu eu fiquei bem de olho assim, porque tem um efeito interessante, né? Mas não deu nem tempo de achar um lugar pra ela, porque hoje em dia com a Braid é muito difícil você escolher, gastar 2 manas e fazer 3 de dano num bicho e trazer essa em vez do Abrade. E fora o Tron do Ryzen, que é o Toolbox, os outros não estão jogando com a Braid, né? Tanto o Swift Warkite, que ficou em segundo lugar, o Milovo também não tá jogando de Abrade no main deck. É interessante até acompanhar o desenvolvimento dessas listas, porque o Abrade é uma carta que surgiu, a gente sabe do potencial dela exatamente para versatilidade, mas é interessante acompanhar se as listas vão utilizando ou não e que abertura desse Abrade a falta desse Abrade vai deixar para outros decks explorarem. É um deck, é uma carta, por exemplo, que quando ela apareceu eu pensei logo no R Fadas e ela tem, né, feito sua aparição aí, mesmo sendo uma cópia só. O R Fadas faz bom uso dela porque justamente é uma remoção de bicho contra um agro e tem esse potencial de tirar um artefato às vezes quebrar o dente de uma Affinity, né, no early game assim, de surpresa e é bem útil contra Tron também no game 1. Sim, com certeza. Tem o Hades Blade que ficou em 5 lugares de Jeskai Ephemerate. É um deck que conseguiu fazer bastante top 8 há um tempinho atrás, mas ele tá meio que em segundo plano, cara. Eu acho que é um deck com muito potencial. Acho que tá faltando alguma coisinha só pra ele começar a tomar a frente. Esse deck tem sido o meu deck nessa temporada, porque como tá nessa transição meio desconfortável pra mim entre o R e o B, né, em que eu vejo que o B Fadas é mais forte do que o R em geral no meta, mas eu não gosto do deck e eu não consigo abrir mão do R, mas ao mesmo tempo eu sei que não é a melhor escolha. Eu acabei migrando para o Ephemerate e as listas do Hades Blade têm ajudado muito. Assim, eu dei uma boa pesquisada antes de fazer minha própria lista. Tenho feito bons resultados com o Jeskai. É um deck bem forte, muito forte mesmo. Mas o problema é que quando você vai muito bem com ele, você começa a perceber que ele é bem próximo do Tron. É como se você estivesse jogando o Tron no hard, sabe? Sim. Você não tem a mana turbo e você tem que ficar se virando com o que dá para fazer efeitos parecidos. Ele ganha basicamente nesse loop, né? De recorrer ao cemitério para ficar locando o oponente com recursividade de spells e tal. Mas é um pouco mais proativo com os bichos. Ele basicamente fecha o jogo batendo de Muldrifter, né? Sim. É um deck muito legal e que, assim, agora que eu tô com a experiência com o deck, ele tem uma matchup ótima contra o Tron, que eu achava que não seria o caso. Eu tinha muito medo de jogar contra o Tron e depois de jogar várias vezes eu percebi que a matchup é ótima. Eu não perdi nenhuma vez de Tron com ele. Só que a questão é que eu conversei com, inclusive, o próprio Hades Blade no Discord esse fim de semana, e ele falou que o que tem quebrado um pouco essa boa run do deck contra Tron é que os Trons agora estão voltados para ganhar de Tron, e aí acaba que ganha muito mais do Ephemerate também, porque com esse Red Blast de main e com o Rip in the Graves e tal, coisas assim, a vantagem que você vai conseguindo pouco a pouco contra o Tron nos jogos, né, no grind, ele recupera com essas cartas. Então, ou então te pega de surpresa com o Red Blast e tal. E aí parece que o fato de o Tron estar mais preparado para ganhar do Tron acaba ganhando mais também do Ephemerate, que era uma boa match. Mas... sensacional. Então acho que é mais ou menos por aí. Mas é um deck que eu acredito muito. Ainda tô com ele, assim, tô insistindo bastante nele. Logo que a galera começou a testar, eu curti a versão 4 cores, que jogava com os editzinhos, acho que foi o Pinato que soltou umas no Twitter. Cheguei a montar no mall, jogar algumas partidinhas, mas, cara, muito superficialmente. Você já chegou a testar a versão com preto também? Já testei com preto. Eu já testei com 4 cores, eu não gosto com 4 cores. Eu acho que, assim, com as Thriving Lands e o Bonders Ornament, hoje em dia 3 cores é totalmente tranquilo de resolver bem no pauper. Agora 4 eu acho que é um pouquinho ambicioso. Você tem que construir bem sua lista, né, para que a quarta cor seja realmente só um mini splash, assim, para você só precisar procurar ela quando seu jogo já estiver resolvido. Então, eu sou um pouco cético ainda com 4 cores. O que eu já testei na semana passada no Royale, né, do Circuitão Frila, eu fiz 5-1 com um Esper Ephemerate. Eu cortei o vermelho e fui com o preto. E é bem forte também, porque as emoções pretas são excelentes, né, agora que Cashdown entrou. Verdade. Então se resolve muito bem contra a agro
tem uma match um pouco pior contra Tron, mas ainda é bem jogável. Imagina, né? Perdeu as Pyroblasts, não... Isso, você tem que sobrecarregar de Dispel no side e efeitos mais de disrupção, né? No meu caso, eu fui com Mesmeric Fiend, que é uma carta bem forte pra usar com Ephemerate, é bem ridículo. Sim, com certeza. O Bilster, em sexto lugar, ele tá com umas tecnologiazinhas novas naquele Tron dele que usa Glint Rock, Skyfishes, né? Que a galera chama de White Tron, Snow White Tron. Ele tá usando uma cartinha nova de Zendikar, que é o Spare Supplies. É um artefato que custa 2, que entra em jogo virado. Quando entra em jogo você compra uma carta, você pode pagar 2, virar e sacrificar, e você compra mais uma carta. Então, é uma cartinha que a gente viu aparecer em alguns Boros semana passada. A gente tá vendo aparecer agora em um Tron, no Snow White Tron, né? Aquele que usa Tocha de Kavek. Cara, sinceramente eu não sei o que esperar dessa carta ainda. Ela parece interessante, eu acho que tá em muito fase de teste. Mas a gente tem artefatos muito bons. Inclusive o Golden Egg ganha vida. A gente tem o Alchemist Vial, que impede uma criatura de atacar. A possibilidade de Spare Supply é que ele te compra 2 cartas, né? É bem interessante essa carta, essa mochila, né? Então a gente tá observando. Aproveitem para pegar IRL enquanto tá muito baratinho, pegar os foils. Que a gente vai que vira staple de Tron, algumas versões de Tron. E vai que vira stable de Boros também. E aí, fechando o top 8, a gente tem um UB Fadas e a gente tem um Boggles, um Algoraz Hexproof. Nem, assim, olhei aqui por alto e não vi nada muito diferente, a não ser um Down Charme no sideboard do Auras, cara. Você olhou alguma coisa diferente por aí? Não, pois é engraçado, porque a lista do sábado, teve um Auras no top 8 do sábado também, que eu tinha até feito a anotação em algum lugar, não sei onde foi. Ele parecia ter umas novidadezinhas na lista pra lidar com o Tron, né? Ele tinha o Ram Through, deixa eu ver onde é que tá anotado isso aqui, rapidinho. Hexproof aqui. Ram Through no main, né? 2 carneiradas. E Essence Harvest no side, que é tipo aquele fling preto que é sorcery e você dá o dano. Você drena o dano, né? Você drena o poder da criatura no jogador. Parece uma carta voltada pra Tron. Essa do domingo não tem. Assim, fora os Ram Through, não tem nada particularmente assim que chame a atenção contra o Tron, não. Tem Dispel, sei lá. A lista do sábado foi a do Reptilion. Eu até mandei uma mensagem pra ele, que eu queria perguntar também do passo lá do alguma coisa Envoy. Transcendent Envoy. Que reduz o custo e tudo mais. É uma carta que eu sei que ele tinha testado, mas tinha abandonado e aparentemente voltou agora. Hey, listen! A brisa é o seguinte, mano. Eu botei 2 Envoy e 2 Gnarlid, mano. Foi mais pra bater fadas, tá ligado? Porque os fadas, eles começam tipo a Buggle. Aí eles começam tipo remoção no topo, preordem, remoção no topo, joga pro fundo, joga pro fundo, joga pro fundo, joga pro fundo. Aí depois eles acabou os trip, tipo lá pro terceiro, quarto turno acabou os trip. Aí eu baixo meus bagulho forte, tipo o Gnarlid, o Envoy, esses bagulho. E aí o cara tem que ficar tipo, tentando segurar o jogo e acabou skin trip. Então ele vai tentar achar remoção nos draw, no ninja agressivo, tá ligado? Ele vai tentar fazer alguma coisa. Aí provavelmente ou eu encantei algum bicho hexproof, ou esses 2 bichos ganham o jogo sozinho mesmo, tá ligado? E aí garante mais o meu G1, tá ligado? Que era mais o meu problema, que eu não tava conseguindo garantir o G1. Aí perde G2 normal e G3 vai pro mesmo plano. Tipo, às vezes eu abandono Envoy, tipo, no G2 acabo ganhando, sempre deixo os Gnarlid nessa match, ou às vezes deixo os 2 mesmo, porque ele tem que se preocupar com 2 coisas, com as auras e com os bichos, tá ligado? Que é mais coisa que ele vai querer remover. E é nessa linha, mais ou menos. E uma participaçãozinha especial do Gustavo Reptilion, trazendo esse insightzinho pra gente da lista dele. Finalizando o Heavy Metal, a gente tem uma indicaçãozinha de metal. Bora lá. Minha indicação, eu fiquei quebrando um pouquinho a cabeça quando você convidou a gente, né? Porque eu fiquei, como é que eu vou? O que eu vou indicar? Eu não sou, assim, do metal, mas na minha adolescência eu era muito do grunge, então eu tinha uns amigos que eram do metal e ouviam muito metal e tal. Mas tem muito tempo que eu tô bem afastado do gênero, mas aí eu me lembrei, muito por coincidência, assim, um dia zapeando no Spotify pra escolher uma coisa diferente pra ouvir enquanto eu jogava, achei a trilha sonora do Castlevania Symphony of the Night,
que tem uns metais foda, e aí foi até difícil escolher a faixa que eu indicaria, né? Mas eu achei, pô, é uma indicação legal, porque tem tudo a ver comigo, esse jogo tem muito a ver com a minha história, assim, é um jogo que eu amo e que eu joguei muito na adolescência, e que a trilha sonora eu acho apaixonante. Então a faixa que eu queria indicar é a faixa 2 dessa trilha, que é o prólogo, que é a música que toca quando você assume, logo no início do jogo, você assume o controle do Richter Belmont, quando você vai lutar contra o Drácula, né? Subir a escadaria do castelo e lutar contra o Drácula. Aí essa é a faixa que eu tô trazendo aqui hoje. E o pior é que a gente poderia fazer um novo podcast só sobre jogos Metroidvania dos anos 90, que eu acho que ia fazer bastante sucesso também. Pois é. E eu vou deixar a música do Joaquim na descrição, na playlist colaborativa do Heavy Metal. É sempre o primeiro link no finalzinho de toda a descrição. E, cara, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal. Fiquei muito feliz da gente ter estreitado os laços, tanto com os jogadores, quanto com o time do Monark como um todo, com o Breno, que vai participar com a gente mais na frente essa semana. E deixa aí pra gente também as suas mídias sociais, vai estar tudo na descrição aqui. Queria agradecer muito também, é uma honra estar aqui. Como eu falei, eu acompanho o podcast, né? Gosto muito do seu trabalho e é muito legal poder estar aqui com você conversando sobre meta. Espero ter contribuído aí de uma forma positiva. Nas mídias sociais, no Twitter eu sou Oliver Jux MTG, no mall eu sou Oliver Jux. Eu estou sempre participando dos torneios desse circuito Freela aí, principalmente o Royale, né? E o Tropical... como é? Tropical Saturday? Tropical Pauper Saturdays. Enfim, esses dois torneios da Cards Realm, que eu tô... Enfim, eu tô sempre por lá, e no Twitter você pode me adicionar, eu sou Oliver Jux MTG, e tem também o Twitter do time, né, do Monarchs, que é Monarchs MTG, e que tá sempre postando. Eu assumo o Twitter, né, mas a gente tá sempre postando conteúdos por lá também, sobre o metagame, sobre listas que saem na semana, sobre o nosso trabalho também, né, nosso conteúdo no YouTube e tal. Mais uma vez, parabéns pelo Monarchs, cara. Fazer parte de um time deve ser muito legal, assim, um time tão bem estruturadinho. E não perca que no final dessa semana tem o segundo podcast, e aí a gente vai falar bem mais sobre o time, sobre a estrutura dele e como é que eles estão organizando as coisas por lá. Beleza? Muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui nesse primeiro podcast. E não se esqueça de dar uma olhada nos links. É isso. Valeu. Falou.